bacana. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao pessoal da web, ao pessoal presente, ausente, aqui nessa casa. Agradecemos a presença de todos e vamos começar hoje. Semana passada nós iniciamos o livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos. E aí, eu achei que o livro eu não tinha lido ainda não, mas eu assim, quando eu li isso aqui, eu ri muito. Eu soltei gargalhadas assim, imensas. E me senti assim, porque de certa forma foi diferente, porque o primeiro que começou a visualizar isso aqui também, que eu tinha lido, foi André Luiz. Os livros de André Luiz. E aí, relendo esse livro, essa passagem, Amarguras de um Santo, eu acho que é um aviso para nós espíritas. Apesar dele ter colocado isso aqui para nós espíritas, mas como foi colocado aqui é para todos. Como acontece do outro lado. Como nós temos que confortar não as pessoas que vão para o outro lado, mas as pessoas que ficam. Nós espíritas temos essa função e muitas das vezes não fazemos. A gente se preocupa mais com o do outro lado, mas tem que se preocupar com o lado de cá, com os pensamentos do lado de cá. E a gente vai ver isso porque agora, nessa crônica, nessa reportagem, que também André Luiz se utilizou dessas reportagens na coleção de livros dele, da mensagem de reportagens também, porque ele também trouxe essa ideia de crônicas, histórias do mundo espiritual para nós na coleção de livros dele. Amarguras de um Santo. Uma pessoa é santa. Se é santa, vai sentir amargura? Me diz aí. A gente que passou a vida toda, desde o terceiro século, quando no concílio concílio papal, né, quando foi instituído a Igreja Católica no terceiro século pelo imperador Constantino. Então isso foi um lance sério para nós. E aí começou o trabalho. Humberto de Campos começa falando assim esse texto. Fala-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece. Quando o amigo sentenciou uma herança perigosa dos espiritistas a de transformar a memória de um companheiro desencarnado numa espécie de culto de falsa santidade. Bom, aí a gente vai pensar o seguinte: o termo espiritista foi muito utilizado no século XX, numa analogia do francês espiritueux. E aí você tem o espiritistas, né, que essa foi colocada. Esse livro, essa expressão também foi utilizada no livro Libertação, que é o 7º livro de André Luiz, a Libertação. Ele também usa, e é justamente esse termo, ele usa numa passagem que nós vamos ter aqui. Fantástico o negócio. Ele usa também no livro dos Espíritos, no prólogo. Isso, no prólogo. E aí a gente fala, eu penso nessa história dos espiritistas, que ele coloca aqui para os espíritas, mas eu acho que, como eu falei antes, é para todos os espíritas encarnados, não só para os espíritas. A nossa missão é de confortar os encarnados, e não fazendo por essa passagem de que nós temos de só nós, e nós esvaziamos os centros espíritas achando que vamos ser salvos. Para quem não leu, leia Voltei do irmão Jacob.
Vocês vão ver o que é isso. O problema vai ser agora. Leia o Voltei do irmão Jacob. Os centros espíritas estão vazios porque os espíritas pensam que já estão salvos. Fantástico. E que não renovam, que também não há renovação dos centros espíritas. Nós precisamos trazer essa força de volta para que nós possamos confortar mais pessoas e utilizar da frase sem caridade não há salvação. E aí nós temos ainda a frase de Kardec: o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer, sem a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Pense. Vou dar aqui alguns segundos para vocês refletirem. Vamos lá, continuando. Na questão 997 do Livro dos Espíritos, resposta dos Espíritos no que tange as súplicas aos intermediários, como a gente chama, a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende, com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. André Luiz passou por isso. Ele passou 8 anos, até ele realmente fazer uma prece sentida, foi aí que ele viu Clarence. Ele pôde ver Clarence e pôde ser socorrido, isso do outro lado. Por isso a prece como funciona. E o que é a prece? Senão um pensamento voltado a Deus. Allan Kardec diz o que não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Ele não se transforma em santo. Se viveu uma vida condenável é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pede, pois, persistir em erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. E é o que a gente vai ver aqui. Humberto de Campos trouxe com bastante maestria esse texto. O bom trabalhador do Cristo, continua o interlocutor, não faz mais do que cumprir um dever. E não é justo que lhe perturbe a serenidade espiritual com a repetição de cenas mundanas, perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. Não raro a morte arrebata do convívio terrestre um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente aos amigos da doutrina o transforma em um tabu de fictícia inexpugnabilidade. Nossa, quase enrolei a língua agora para dizer isso. Essa foi show. Treinei muito. Então, o que nós temos que pensar? Quando alguém falece, e a gente vai ver isso aqui também, que é transformar a pessoa em um santo. Aquele era muito bom, era o único que falava, era aquele que respondia. Por isso que nós espíritas temos que agregar todos os nossos valores, juntar isso aí, sermos sociais, trabalhar essa vida dentro de um contexto, unidos, em prol de um por todos e todos por um. Não é todo mundo junto, para que isso não aconteça e a gente não santifique. Coitado do Chico, às vezes. Eu fico pensando como é que é. Você abre no YouTube Vida do Chico, como é que era Chico, isso é Chico assim, Chico era acolado. Imagina, pense no que é esse negócio. Vamos lá, continuando. É verdade. Exclamou um dos presentes:
Em todas as questões é justo perguntarmos qual foi o procedimento de Jesus. No caso da prece, não se vê nos evangelhos um culto particular, a não ser a contínua comunhão entre Cristo e o Pai que está nos céus. Veja que existe nos evangelhos a ideia de você fazer a prece recolhido em um lugar secreto, só você e sentido. Aí sim você tem a conexão com Deus. E não utilizar intermediário. E mesmo assim, usando intermediário, só vai acontecer o que vai estar sendo pedido se for por vontade de Deus. Por outra vontade não vai. É só por vontade dele que isso acontece. André Luiz, no livro Libertação, item 9, Perseguidores Invisíveis, faz a seguinte pergunta para Gúbio, que foi um dos mentores dele nesse livro. Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? A resposta: sim, e determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas, e que é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor. Se não podemos fazer para Deus, imagina para os santos humanos. Coitado, eu fico me lembrando, sabe de quem? Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Quantas mulheres não pegou a imagem do santo, coitado, botou de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Todo poço. Pense. Botava o santo lá dentro e tome, eu quero casar, né? Era uma coisa muito louca naquela época, não? Sim. Tá, eu estou dizendo, mas homem botava, mas homem era menos. A mulher era mais. Homem era. Tá certo? Mas era muito interessante. Veja a quantidade. E a gente vai saber o sufoco que é das pessoas que encarnam. Por isso que a gente, assim, o livro dos Espíritos fala: chore pelos seus entes que desencarnaram, mas não exagere. Não faça demais, porque isso faz os sofrer. Tá certo? A gente chorar assim, sentir saudade é a coisa mais natural do mundo. Mas que isso não chega demais. Não se coloque tanto desespero, porque senão ele não progride do outro lado. Ele precisa progredir, já que ele saiu desse envoltório carnal e que se desfez dessa matéria e vai progredir, ele não vai conseguir se aqui continuar segurando ele. Tá certo? Vamos lá. Um ex-padre católico com um sorriso da bonança, que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso. Prossegue Humberto: é razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem na jornada silenciosa do túmulo, conservando nas almas a mesma disposição de ternura e de agradecimento na recordação dos que os partiram. Claro, nós temos que pensar nesses que partiram como bons pensamentos, que agradecimento, ele vai crescer, ele vai se tornar coisa boa e vai crescer, e se ele puder nos ajudar, ele vai fazer. Mas que a gente não se coloque isso como uma prerrogativa dele, que está lá do outro lado. E nós vamos ver isso porque daqui a pouquinho, do que está aqui no texto, é fantástico. Entretanto, no capítulo das rogativas, continua o padre, das solicitações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que a sua vontade soberana é sempre justa e de que sua inesgotável bondade se manifestará de um ou de outro modo, através dos mensageiros que julgue convenientes aos fins culimados.
Em minhas existências, nas esferas mais próximas do planeta, sempre reconheci que os espíritos mais homenageados na Terra são os que mais sofrem, em virtude da pouca prudência dos seus amigos. E qual seria a grande prudência dos amigos? Seus pensamentos. E a gente vai entender o que é o pensamento nesse texto. Como isso funciona? Como é que é essa missiva que temos com o plano espiritual? Quando nós viemos para uma casa espírita, quando nós saímos, quando nós estamos na rua, como é que isso funciona? Eu não estou dizendo que eu sou santo, não, eu também sofro as minhas amarguras. Mas pense como isso acontece dentro desse contexto. Bora. Esse aí? É. No mesmo livro, A Libertação, item 11, André Luiz traz a seguinte máxima. Valiosa experiência. Quando ele pergunta a Gúbio sobre uma autêntica manifestação espiritista, Gúbio responde: é imprescindível que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito é fé renovadora. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente e que é indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. E por essa razão que perguntamos pelo Espiritismo com Jesus, única forma de não perdermos em ruinosa aventura. Nossos pensamentos, nossos pedidos têm que estar ligados a Deus, a Jesus, para que nós possamos entender e ajudar aqueles que precisam. Em nossa intercessão como seres espirituais, porque todos nós somos espirituais, temos espíritos, se hoje, pelo menos a consciência de muitos, saber que nós temos espírito, que a alma pertence ao espírito, a alma é a união do espírito com o corpo. Então é essa consciência que todo mundo hoje tem. Antigamente era um pouquinho mais complicado, mas hoje todo mundo tem. E quem é reencarnação, ela faz parte da justiça divina, e também a gente vai ver isso aqui. Fantástico. Aliás, nesse particular, continua o padre, temos o exemplo doloroso dos santos. Aquele era um santo homem, né? Imagina, a gente não fala assim, a gente era um santo homem, coitado. Sabemos que raros homens canonizados pela igreja humana chegaram de fato à montanha alcalinada, alcantilada e luminosa da virtude. E essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade o incenso perfumoso das gloriolas de um altar terrestre. Tanto santo, né? Imagina. Eu acho que temos assim uma infinidade de descobertas com relação a isso. Parem para pensar. A palestra tomava um caráter mais interessante quando o mesmo amigo perguntou de repente, depois de uma pausa: vocês conhecem a história de São Domingos Gonzalez? Tá, mexeu aqui. E enquanto presentes se entreolhavam mudos, os presentes se entreolhavam mudos em íntima interrogação. Continuou. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta no item 17, Doutrinação, a história de um padre e seu guia. Nesse livro era Alexandre. Diz o seguinte, que os desvios das almas humanas que receberam as tarefas de natureza religiosa são sempre as mais graves.
estimam os interesses pessoais e requisitam as honrarias humanas e terminam a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Bom dia. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Bom dia, seu Martinho. Bom dia, amigo. Isso, bacana. Veja que já a história se completava desse jeito. E que a história desse padre também é muito interessante no livro Missionários de Luz, de André Luiz. Leiam, é muito bom também. E aí continua a história de Domingos Gonzalez. É agora que a gente vai ver o sufoco. Domingos Gonzalez era um padre insinuante, dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado o seu caráter flexível, foi um grande voo para as posições mais importantes e elevadas. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente, penetrante, fugaz. Inclusive fui atrás dele também, mas a história do Gonzalez aqui se assemelha muito à do padre do André Luiz. A verdade é que lá pelos fins do século XV, ele era o inquisitor geral de Aragão. Pense, o cara que fazia e acontecia, que queimava as pessoas e que queria, pense no que era. Mas tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido, que por volta de 1485, os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragoça, que fica na Espanha, em momento de sagradas celebrações. Imagina, ele no altar fazendo as suas celebrações e é assassinado. O nosso biografado acordou no além-túmulo com as suas chagas dolorosas, dentro das terríveis realidades que lhe aguardavam um espírito imprevidente. Mas os eclesiásticos concordaram em pleitear-lhe um lugar de destaque nos altares humanos e venceram a causa. Agora que começou o problema dele. Percebeu que não Mas agora, o cara que foi inquisitor recebe o nome de santo porque foi assassinado dentro de uma igreja. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo. Mas aí agravaram-se no plano invisível os tormentos daquela alma desventurada. Envergonhado e oprimido, o ex-padre, influente do mundo, sentia-se qual um mendigo faminto e coberto de pústulas, de pessoas de mau caráter, que o rodeavam por conta dos pensamentos dele. do que ele tinha feito anteriormente. Isso, e os perseguidores, porque muita gente o perseguiu no plano espiritual, que a gente hoje chama de umbral. Né? O meu banquinho já está lá reservadinho, bonitinho, vou para lá. E vou esperar aqueles que eu também persegui ao longo do tempo. E eu não sou santo, hein, gente? Vamos lá. Nós, porém, sabemos que as recordações pesadas do planeta são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da Terra. E o infeliz companheiro foi obrigado a comparecer, embora invisível aos olhos mortais, a todas as cerimônias religiosas que se verificaram na instituição do seu culto. Veja quantas vezes, por ele ter se tornado santo, ele praticamente, por obrigação, ia a todas as cerimônias. Domingos Gonzalez, continua Humberto, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades da sua canonização, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. As pompas de acontecimento eram como as espadas intangíveis que lhe atravessassem de lado a lado o coração vencido e sofredor. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo como soluços da sombra
e da amargura. Comecem a pensar, espíritas. E, desde essa hora, intensificaram-se-lhe os padecimentos. Sua angústia agravou-se primeiramente em virtude da nova posição do círculo familiar. Os que lhe eram afins pelo sangue entenderam que não mais deviam o tributo comum de trabalho e a realização do mundo. Bom, eu tenho um santo na família, né? Para que trabalhar? Como Humberto continua, como parentes de um santo não mais quiseram trabalhar. Agora eu vou para o céu. Eu tenho um santo que vai cuidar de mim. Pense. Não trabalhe não para ver o que vai dar. Não pare com as vicissitudes para poder não mudar isso aqui. Essa atitude se estendeu aos seus mais antigos companheiros de comunidade. Os poucos valores da agremiação religiosa a que pertencera desapareceram. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito das homenagens sucessivas. O grupo havia produzido um santo. Devia ser o bastante para a garantia de uma posição definitiva no céu. Vou nem comentar isso aqui. O espírito infeliz contemplava semelhante situação, banhado em lágrimas expiatórias. E isso era o padre. O que aconteceu por terem colocado ele, dado homenagem para um santo. Por isso que a gente, muitas vezes, no Espiritismo, a gente aproveita o que a mensagem, mas não quem foi. Apesar de no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos lá alguns santos, São Luís, apenas para dar credibilidade à mensagem. Mas teve problema. O seu martírio continuou. Sabemos que um apelo da terra é recebido em nosso meio. Agora vem os nossos pensamentos. Olha só, hein? Tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo. É aí que nós vamos entender a força do pensamento. Como funciona? Se o serviço postal no orbe pode estar sujeito aos erros de administração ou da má vontade de um estafeta, desviando do seu destino uma mensagem, no plano espiritual não se verificam semelhantes perturbações. A solicitação justa ou injusta dos homens vem ter conosco pelos fios do pensamento, na divina claridade do magnetismo universal. Aquilo que você pensa, aquilo que você quer, pense. Se a gente projeta os nossos pedidos para bens materiais, só para as coisas materiais, não projeta para glorificação, o que nós devemos fazer na prece é glorificar as bondades e justiça de Deus, aí agradecer e louvar. O resto é por nossa conta, por nossa expiação e por nossas provas. E não pedindo para alguém resolver o nosso problema. Nós temos que resolver nossos problemas. É difícil. E eu sei o que é isso. Vamos lá. E Domingos, continua Humberto, começou a receber pedidos mais imprudentes dos seus numerosos devotos. Isso nós vimos recentemente em Lázaro Redivivo, também esses pedidos que eram feitos, que Humberto de Campos reportou sobre os pedidos que eram feitos aos espíritos, para poder comprovar a sua presença. E aqui mais um contando sobre esses problemas. A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e de instante a instante era obrigada a atender aos apelos mais extravagantes e mais absurdos. Se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo, valia-se de Domingos.
invocando-lhe a memória entre receios e rogativas. Imagina, tem que resolver um problema de um cara que faz mal da justiça. As mães desacisadas, nossa, essa foi difícil, que não cogitaram da educação dos filhos em pequeninos, lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. O pedido era sincero, o problema era quem recebia, nesse caso aqui. Os velhacos lhe faziam promessas a fim de realizarem um bom negócio. As moças casadouras lhe imploravam a aliança do noivo rebelde e arredio. Os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores, sempre em busca do material, em busca do que é fácil. E coitado do Gonzales, sofria. E finalmente, todos os sofredores sem consciência lhe suplicavam o afastamento da cruz de provações que lhe era indispensável. Chumbado ao mundo, Domingos, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos, pelas estradas desertas, pelos círculos de negócios, pelos covis dos bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando então dirigiu a Jesus a súplica fervorosa de sua vida espiritual. Aquilo que a gente comentou, como você pedia a Jesus e pedia a Deus, foi o que ele fez depois de um século de sofrimento, implorando que lhe pedisse voltar à terra, a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desdidas. Queria fugir do plano invisível. Detestava o título de santo, que aborrecia todas as homenagens, atormentava-o o altar do mundo. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, e o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Agora a pergunta é, no caso aqui do espírito imprevidente, ele levou um século para entender isso aqui. E nós espíritas, vamos levar esse mesmo tempo? E conhecemos isso? É essa a preocupação que a gente tem que ter, para nós espíritas. É entender isso aí. O não faz parte, o não é um ato de amor. Domingos Gonzales ficou radiante, continua Humberto na sua reportagem. Chorou de júbilo, de agradecimento a Jesus, e em breve tempo tomava a vestimenta escura dos cativos, sentindo-se ditoso e confortável, cheio de alegria e reconhecimento. Recentemente também nós tivemos a leitura de um pobre sofredor que mesmo tendo feito o que fez, durante séculos nós o martirizamos. Nós colocamos eles pendurados em postes e todo sábado de aleluia fazíamos a malhação do Judas. Tem cidade que é tradição. Tem cidade que é tradição, sim, Aguinil. E tem mesmo, e nós fazemos isso. Nós lemos, quando falamos de Judas, nós vamos reportar lá para o lado da crucificação de Jesus. Nós ainda o martirizamos por conta disso, ainda o culpamos. Recentemente nós falamos sobre isso, mas ainda fazemos. E olha só os exemplos. Pense no que esse espírito passou. E segundo conta, na hora em que Jesus chamou o anjo para dizer para ele o que tinha que dizer, Jesus disse ao anjo: vá cuidar de Judas, que ele acaba de suicidar.
E ele estava na cruz, de braço aberto, pronto para ser um mártir. Mas ele, mesmo assim, ele ainda mandou o anjo cuidar de Judas, assim que desencarnou. Antes de desencarnar, perdão. E depois foi buscar Judas. E depois foi buscar Judas. Agora, Judas cumpriu a missão. De uma forma um pouquinho complicada, mas cumpriu. Mas assim ainda colocamos ele a ferro e fogo. Ainda bem que existe a reencarnação para a gente não sofrer tanto. Como aconteceu com Domingos Gonzalez agora, que teve que voltar para o mundo dos vivos, depois de um século, deve ter durado mais um pouco aqui, para poder encontrar condições para que ele pudesse voltar no corpo de uma família, encontrar uns pais que pudessem recebê-lo. Pense, como é que seria toda essa história? Não foi exatamente no momento dele. Jesus atendeu o pedido dele, como Humberto nos mostra aqui. O nosso amigo fizeram uma pausa na sua narrativa. Estávamos, porém, altamente interessados, e Humberto pergunta: e o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Seria extremamente curiosa a palavra direta de sua desilusão e de sua experiência valiosa. Não, ainda não, replicou o narrador, com ar discreto. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua a esforçar-se pela sua redenção espiritual, guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade. Eu não quero voltar. Tem muita gente que diz isso, né? Não quero voltar, não, é medo do que pode acontecer do outro lado, por conta de suas ações e por ainda não ter encontrado a sua paz espiritual, que é onde? Na caridade, na solidariedade. Mas as obrigações comuns, continua Humberto falando, dispersaram o grupo em palestras. Dentro de pouco tempo estava eu novamente só, Humberto. E nesse dia, impressionado com a história daquela amarga experiência, não pude retirar da imaginação aquele santo que trocara os incensos do altar pela atmosfera nauseante de uma senzala de cativeiro. Veja que aí, Humberto, por ele estar no Brasil, colocou ele dentro de uma senzala, no cativeiro. E aí, dentro dessa concepção, dentro desse pensamento que é essa reportagem trazida para Humberto de Campos, nos alerta para aquilo que nós devemos pensar. A nossa história, a história do Brasil, como é que isso aconteceu? Veja que Humberto vem trazendo isso desde o primeiro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi o primeiro. Entende como é que funciona isso? E nós viemos trabalhando nisso há muito tempo. Os navios negreiros, ele conta sobre isso, os navios negreiros, conta sobre o desespero, a coisa que era feita. Então, é muita história que nós temos aqui no Brasil. Muitas. E nós não paramos ainda para pensar, para mudar isso. Nós todos, querendo ou não, malhamos os Judas. Ainda fazemos isso. Para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado. Como mudar isso? Como transformar isso? É através da prece, da oração sentida, do momento certo de fazer isso. Dos bons pensamentos, do trabalho de caridade, de voltar para os centros espíritas e trabalhar por si. Não só pelos assistidos, mas por si, e buscar isso para nós. Voltem ao trabalho, espíritas. Muito obrigado a todos. Agradeço com atenção, com amor e carinho esse momento de paz, de luz. Agradeço a espiritualidade maior, você internauta que está conosco até esse presente momento.
Paz e luz.